Ao integrar de modo mais rigoroso a noção de contratransferência, Freud desloca definitivamente a discussão da transferência para o campo da posição do analista. A transferência não é apenas algo que o paciente traz, ela cria um campo relacional que afeta o analista, o convoca e o implica. É exatamente nesse point que a contratransferência se torna um conceito clínico e ético incontornável. Freud define a contratransferência como o conjunto das reações inconscientes do analista diante do analisando e, mais especificamente, diante da transferência do analisando. Essas reações não são, na maior parte das vezes, conscientes. O analista nem sempre percebe imediatamente o que está em jogo. Justamente por isso, a contratransferência não pode ser tratada como algo voluntário ou controlável por decisão racional. Nos textos técnicos, Freud insiste que a contratransferência resulta da influência do paciente sobre os sentimentos inconscientes do analista. Em observações sobre o amor de transferência, ele mostra que o amor transferencial não é um fenômeno unilateral. Ao mesmo tempo em que o analisando investe o analista como objeto, esse investimento pode tocar pontos sensíveis da economia psíquica do próprio analista. O risco não está no fato de o analista ser afetado, mas no fato de agir a partir disso sem reconhecer o que se passa. Freud é categórico ao afirmar que o amor de transferência não é um amor menor ou artificial. Ele possui a mesma intensidade, a mesma força e a mesma exigência de satisfação que qualquer outra forma de amor. Em observações sobre o amor de transferência, Freud escreve que o amor de transferência não cede a nenhum outro amor e dá a impressão de que, por meio dele, seria possível realizar qualquer coisa. Essa afirmação não é retórica. Ela aponta para o caráter compulsivo do amor transferencial, ligado diretamente à repetição dos protótipos infantis. Para Freud, não existe amor que não seja, em alguma medida, repetição. Todo amor reatualiza formas precoces de investimento libidinal, construídas na infância. O que diferencia o amor de transferência não é sua falsidade, mas o fato de ele se organizar no interior do dispositivo analítico, tendo o analista como suporte dessas representações inconscientes. É isso que lhe confere seu caráter particularmente intenso e muitas vezes perturbador. Esse ponto se articula diretamente com a noção de que o analista não é o objeto real desse amor. Ele ocupa uma posição substitutiva, ligada às imagos parentais e às primeiras experiências de satisfação, frustração, dependência e perda. Em análise de um caso de neurose obsessiva, O Homem dos Ratos, Freud já havia mostrado que os sentimentos dirigidos ao analista são manifestações de relações recalcadas e não respostas à pessoa concreta do terapeuta. A contratransferência surge, então, quando essas manifestações encontram ressonância nos próprios conflitos do analista. Freud é explícito ao afirmar que nenhum analista vai além daquilo que seus próprios complexos e resistências internas lhe permitem. Essa afirmação, longe de ser um julgamento moral, estabelece um limite estrutural da prática analítica. O analista não é neutro por natureza. Ele precisa trabalhar para sustentar uma posição que não seja governada por seus impasses pessoais. É nesse ponto que Freud fundamenta a exigência da análise pessoal do analista. Em textos como as Conferências Introdutórias sobre Psicanálise, ele afirma que a formação do analista não se reduz ao conhecimento teórico nem à técnica. Ela exige que o analista tenha passado, ele próprio, pela experiência da análise. Não como garantia de ausência de contratransferência, mas como condição para reconhecê-la e não atuar a partir dela. Quando o analista não reconhece sua contratransferência, ela se manifesta sob formas diversas: envolvimento excessivo, necessidade de ser amado, dificuldade em interpretar a transferência erótica, rigidez defensiva diante da hostilidade do paciente, tentativas de aconselhamento ou de normalização. Em todos esses casos, a escuta se fecha e o tratamento se desvia do seu eixo. Por outro lado, Freud não ignora que certas reações do analista podem indicar algo do que está em jogo na transferência do paciente. O ponto decisivo é que essas reações não devem orientar diretamente a intervenção clínica. Elas precisam ser tomadas como material a ser elaborado pelo analista, seja em análise pessoal, seja em supervisão. A contratransferência não é instrumento imediato de interpretação, ela é sinal de implicação.
A ética da psicanálise exige, portanto, que o analista reconheça seus limites. Há situações em que a intensidade da contratransferência compromete de tal forma a posição analítica que a continuidade do tratamento se torna inviável. Nesses casos, Freud indica que o encaminhamento do paciente a outro analista não é fracasso, mas responsabilidade ética. Transferência e contratransferência não formam dois campos separados. Elas constituem um mesmo campo clínico, no qual o inconsciente do analisando e o inconsciente do analista entram em relação. O trabalho analítico consiste em sustentar esse campo sem confundi-lo com uma relação pessoal, sem ceder à sedução do amor transferencial e sem responder à demanda do paciente com satisfação imediata. É nesse ponto que a psicanálise se diferencia radicalmente de outras práticas. Ela não promete adaptação, normalização ou harmonia relacional. Ela sustenta o conflito, reconhece a repetição e trabalha a partir dela. O analista não se oferece como objeto de amor, nem como modelo, nem como guia. Ele se sustenta como função, precisamente para que o inconsciente possa se dizer. Esta aula é parte de um percurso que não se faz com pressa, nem com respostas prontas. A psicanálise se constrói no tempo, no contato com o texto, com o pensamento e, sobretudo, com a escuta. O que foi apresentado aqui não se esgota neste encontro. Ele serve como ponto de apoio para que novas perguntas possam surgir e para que o pensamento continue se aprofundando. A psicanálise não se oferece como um manual. Ela se sustenta como uma experiência.